Bom dia a todos. Meu nome é Jürgen Senger, trabalho como executivo de vendas na Pariotec. É um prazer estar aqui hoje com vocês, conversando no quarto encontro gaúcho de fundidores. Desde já, ou antes de tudo, gostaria de deixar o nosso agradecimento aqui em nome da Pariotec à equipe organizadora do evento. Nós estivemos juntos aí desde o terceiro encontro gaúcho de fundidores. Nós acreditamos, assim, eu participei, particularmente acredito que esses eventos online que a equipe organizou são fundamentais para que a indústria de fundição e a academia, tanto clientes, fornecedores, possam estar em contato e compartilhando conhecimento justamente nesse período, nesses últimos 2 anos em que nós vivemos a pandemia da Covid-19. Então, parabéns pela organização, obrigado pelo espaço. A minha ideia hoje, a nossa proposta aqui da Pariotec, nós trouxemos uma apresentação, nós gostaríamos de compartilhar com os nossos ouvintes. Então, a partir de agora, eu vou compartilhar minha tela, vamos falar em específico sobre essa apresentação. Bom, pessoal, qual que é a nossa proposta para hoje? A nossa proposta, primeiramente, falar um pouquinho mais da Pariotec, justamente caso tenha alguém que não conheça, ou de repente conhece pouco sobre a empresa, falar quem nós somos, o que é a Pariotec, onde nós estamos localizados, como que a Pariotec pode ajudar tanto o mercado de fundição, né, seja clientes ou academia, e depois disso, focar um pouco em alguns produtos que nós acreditamos que são importantes ou fundamentais, muitas vezes, nas indústrias de fundição na atualidade, nos dias de hoje. Então, sobre esses produtos em particular, nós vamos falar sobre 2 produtos que foram patenteados pela Pariotec, tá? São produtos que foram desenvolvidos e patenteados pela Pariotec. Um deles é o RFM e o outro é o Rigid Glass Weave. O RFM é uma fibra de vidro reforçada, e eu vou mostrar onde que ela pode ser aplicada, o que é, primeiramente vamos explicar o que é dos dois, ali, tanto do Rigid Glass Weave quanto do RFM, eu vou explicar o que são esses produtos, onde eles podem ser aplicados, por que as empresas devem utilizá-los, fazer alguns comparativos, estudos de caso, demonstrar os benefícios. Também queremos falar um pouco sobre as bombas de transferência de alumínio da Pariotec, em especial sobre uma bomba de transferência emergencial, que é uma bomba que foi desenvolvida recentemente. Então, nós vamos trazer as características dessa bomba, aplicações, testes que foram realizados já com ela, e também sobre os nossos sensores de temperatura. A Pariotec tem uma fábrica de sensores de temperatura aqui no Brasil e também outras fábricas no mundo. Gostaria de explicar para vocês os tipos de sensores de temperatura, os tipos de projetos que a Pariotec consegue desenvolver, por que utilizá-los, né, e como eles podem auxiliar o mercado de fundição. Depois a gente faz um encerramento de toda essa apresentação. Então, começando um pouquinho sobre quem somos, né? O que é a Pariotec? Bom, a Pariotec é uma empresa líder no mercado mundial, tá? A empresa foi fundada em 1956, é uma empresa norte-americana. Foi fundada com o objetivo de desenvolver filtros para aprimorar a qualidade do metal fundido. Então, hoje, o nosso foco é fornecer sempre soluções que sejam inovadoras, direcionadas às necessidades dos nossos clientes, sempre em parceria com eles. E a ideia é fornecer essas soluções no mercado local, utilizando os nossos recursos globais. Então, hoje a Pariotec está presente em mais de 35 países. Nós temos diversas fábricas, temos centros de pesquisa, né, específicos para pesquisa e desenvolvimento de novos materiais, polos de engenharia. E aqui no Brasil nós temos 2 fábricas da Pariotec instaladas aqui no mercado brasileiro. Hoje nós já completamos mais de 25 anos de operação aqui no Brasil. Nós somos uma fabricante de insumos, não somos simplesmente uma revendedora das outras fábricas, né? Então hoje nós fabricamos material aqui. E nós contamos com um time de engenheiros de venda robusto que estão sempre em parceria com os nossos clientes, desenvolvendo soluções para os seus problemas e também aprimorando o próprio processo produtivo das empresas. Só para terem uma noção, né, de como a Pariotec auxilia o mercado de fundição, trouxe aqui alguns dos produtos que a gente poderia trabalhar. É lógico que a gama é muito maior do que isso, mas, de maneira geral, a Pariotec auxilia todos os processos de fundição, seja processo de gravidade, um processo de alta pressão, de baixa pressão, desde a etapa lá de fusão do metal nos fornos, com desenvolvimento de fornos, os refratários do forno, materiais que sejam específicos para esse isolamento térmico, passando por toda a etapa de transferência do metal, onde a gente pode auxiliar as empresas com
conchas de transferência, cadinhos, né, panelas de transferência, ou então sistemas complexos de calhas de transferência de metal. Todos esses sistemas desenvolvidos com um foco em eficiência térmica, né, diminuindo a perda de calor, e também na parte de tratamento do metal, né, seja com desgasificações, com a utilização de fluxos. Também a Pyrotek começou desenvolvendo filtros, então hoje nossa gama de produtos de filtros é bem variada. E, lógico, trabalhamos também com itens mais comuns, como massas moldáveis, como tintas e revestimentos, refratários gerais e materiais usinados em silicato de cálcio e grafite também. Então, aqui no Brasil, como eu disse, nós estamos em 2 locais. A Pyrotek ela tem 2 fábricas aqui no mercado brasileiro. Uma delas, as 2 ficam no estado de São Paulo, uma delas fica na cidade de Jundiaí e outra na cidade de Pindamonhangaba. A fábrica de Jundiaí, em São Paulo, é responsável pela fabricação dos nossos produtos, por assim dizer. Então, nós fabricamos materiais refratários, temos um centro de usinagem para fabricar produtos em silicato de cálcio e grafite, esses produtos todos made to measure, né, sobre as necessidades dos nossos clientes sempre. E mais recentemente nós temos também uma fábrica de termopares, né, de sensores de temperatura instalada em Jundiaí. A nossa fábrica de Pindamonhangaba, o nosso time de Pindamonhangaba é responsável pela execução de serviços de manutenção e revestimento refratário. Então essa é basicamente a divisão que nós temos hoje no mercado brasileiro da Pyrotek. Agora que a gente fez esse panorama geral sobre quem somos, aonde estamos e de maneira bem rápida que produtos, soluções e serviços podemos contribuir para o mercado de fundição, então nós gostaríamos de falar sobre alguns materiais em particular, começando pela RFM. O que é a RFM? A RFM é um composto de fibra de vidro entrelaçada embutida num refratário. Esse composto ele foi desenvolvido pela Pyrotek, é um material exclusivo da Pyrotek, patenteado. É um material que é extremamente forte e muito leve, o que permite ele ser fabricado em geometrias complexas. Aonde podemos utilizar esse material? As aplicações são diversas, desde conchas de transferência de metal até calhas de transferência, equipamentos para amostragem. Temos aqui mais focado nas conchas de transferência, né? Temos também como moldar alguns equipamentos, alguns tubos de proteção para os sensores de temperatura, que nós vamos falar, caixas, distribuidoras, calhas de dosagem, enfim, as aplicações são inúmeras. Ok, que tipos de benefícios esse material traz? Por que utilizá-lo e não outros materiais que existem no mercado? Bom, o RFM, ele é um material que, primeira coisa, ele é extremamente resistente ao ataque do alumínio. É extremamente resistente ao ataque do alumínio e também resistente ao impacto mecânico. É um material não infectante, ele é um material extremamente isolante, ou seja, a gente trabalha muito na parte da eficiência energética. A Pyrotek trabalha sempre com soluções visando diminuição da perda de calor. É um material simples, precisa de mínimo de pré-aquecimento necessário e, como eu disse, é extremamente leve, não contamina o banho de metal. Através dele, as empresas conseguem ter uma redução de óxidos no produto final, entre outras soluções. Aqui, nós trouxemos, só a título de curiosidade, um estudo de caso feito pela Pyrotek, onde nós substituímos uma concha de transferência de uma empresa, de uma indústria de fundição padrão, que era feita de aço, por uma concha no material RFM da Pyrotek. Então, essa empresa em particular, eles tinham alguns produtos como a vida útil da concha era muito pequena, tinham que ficar constantemente reaplicando os revestimentos na concha, tinha todo aquele tempo da inatividade, a própria contaminação do banho, tá? O período lá de pré-aquecimento era extenso. Então, nós propomos uma substituição, tá? Pelo material da Pyrotek. Com a utilização da RFM, essa empresa em particular conseguiu aumentar a vida útil do material. Então, nós saímos lá daqueles 15, 20 dias e fomos para 3 a 4 meses. Fizemos uma diminuição na frequência do revestimento. Isso é muito importante porque a Pyrotek, o RFM, né, os produtos da Pyrotek, eles não trazem simplesmente um benefício imediato, mas sim também um benefício a longo prazo para a empresa, redução de consumo de outros materiais, como aqui no caso o revestimento, né? Eliminamos qualquer tipo de contaminação no banho, o tempo de inatividade reduziu para menos de 5 minutos, tempo de pré-aquecimento.
Então, nós tivemos aqui ganhos energéticos, né, ganhos econômicos, ganhos de tempo. E com isso, essa fábrica em particular, ela conseguiu salvar aí mais de 50 mil dólares só nos consumíveis. Esse estudo de caso e diversos outros estudos de casos estão disponíveis na nossa página, que nós vamos disponibilizar no encerramento do evento. Ok, e aonde que a Pariotec fabrica esses materiais e aonde que foi desenvolvido? Então, a gente trouxe só esse comparativo, só esse mapa aqui, né, mostrando os nossos principais centros de produção e pesquisa. Hoje, aqui para o mercado brasileiro, existem 2 centros de produção que alimentam o mercado brasileiro, né? Basicamente é o centro do México, né? E Apodaca, e o centro da República Tcheca em Blansko, título de curiosidade. Bom, eu falei bastante sobre a resistência ao choque térmico, choque mecânico, tá? Mas eu gostaria de ressaltar alguns pontos aqui. Primeiro, com o RFM é um material extremamente leve, nós conseguimos fazer um design do material personalizado à necessidade de cada cliente. Então, aqui nós temos um vídeo só para mostrar como que é o funcionamento dessa concha. Então, esse vídeo é, na verdade, só para demonstrar um pouco um tipo de aplicação, né? Como a gente falou, existem diversos tipos de aplicação para esse material desenvolvido. E lógico, né? Aqui eu foquei mais nos benefícios econômicos, térmicos, né? Enfim, falamos bastante sobre essa resistência ao ataque do alumínio, mas eu trouxe aqui um vídeo para a gente entender um pouco mais o quão robusta é essa tecnologia também, ou seja, quão resistente ela é ao choque mecânico, para a gente poder comparar com os materiais tradicionais, com os materiais de aço, né? Ótimo, né? O vídeo é autoexplicativo, não precisa falar mais sobre isso. Bom, então agora nós vamos iniciar nossa palestra sobre os filtros GlassWave da Pariotec. Pessoal, então a nossa ideia agora é falar um pouco sobre outra tecnologia que foi desenvolvida e patenteada pela Pariotec, que são os filtros GlassWave. A nossa agenda proposta é explicar o que são esses filtros, explicar por que as indústrias de fundição de baixa pressão devem utilizá-los, fazer um comparativo com outros filtros de fibra de vidro e também explicar como que eles podem ser utilizados em condições por gravidade. Então, o que é essa tecnologia denominada Rigid Glass Weave da Pariotec e onde ela pode ser aplicada, né? Então, essa é uma tecnologia que foi desenvolvida pela Pariotec com o objetivo de fabricar filtros que sejam de fibra de vidro, que sejam rígidos para aplicações em condição de alumínio em baixa pressão. Então, a Pariotec ela dedicou mais de 10 anos nesse desenvolvimento desse material, né? E hoje a gente tem patentes emitidas aí em todos os principais mercados do mundo. Esses filtros, eles são responsáveis por removerem óxidos e inclusões do banho de metal e eles também conseguem converter com sucesso os fluxos turbulentos para laminares, né? Então, muitas vezes com a utilização de filtros de fibra de vidro, as empresas elas têm fluxos turbulentos ou pelo menos irregulares. E com a utilização dos filtros GlassWave da Pariotec é possível então obter fluxos muito mais estáveis e laminares. Por eles serem materiais leves também a geometria dele não é complexa,
nós conseguimos fabricar em diversos formatos, né, para atender justamente a necessidade de cada cliente, de cada molde, de cada processo. Então, especificando um pouco mais, né, onde podem ser utilizados esses filtros, né, em funções de baixa pressão. Aqui a gente tem um exemplo de uma função de baixa pressão fabricante de rodas, tá, onde o filtro ele é alocado diretamente no final no molde, né, onde é injetado o metal, o alumínio líquido. Então, quais que são mais... Tudo bem, a gente sabe hoje, agora, o que é, onde eles são aplicados, mas por quê, né? Por que utilizar essa tecnologia da Parotec e não as tecnologias disponíveis no mercado hoje? Então, para mim, na minha opinião, a maior vantagem da utilização dos filtros da Parotec, dos filtros Glasweave da Parotec, é a possibilidade de recuperação do metal que é perdido no maçalote do processo de fundição de baixa pressão. Tá? Então, aqui no caso das rodas, a gente tem um maçalotezinho com a utilização de filtros tradicionais. Ele deve ser descartado, ou pelo menos ele não pode ser refundido para utilização no mesmo processo, devido aos contaminantes. Utilizando o filtro de fibra de vidro da Parotec, é possível refundir essa peça. Então, dependendo do tamanho, da magnitude dos maçalotes gerados, nós podemos ter economias importantíssimas, massivas para as empresas aí de baixa pressão. Nós tivemos empresas aí que economizaram 200, 300 mil dólares ao ano. E desenvolvemos economias muito significativas aqui no mercado brasileiro já com esse material. Uma coisa importante de falar é que a fibra de vidro reforçada da Parotec, ela não funde na temperatura do alumínio líquido, né? Então, a temperatura de fusão do nosso material é acima de 1000 graus Celsius, o que permite essa fusão novamente dos maçalotes, e por ser um material leve, ele flota até a superfície do banho. Então, é possível remover os filtros facilmente. Outra vantagem significativa desse material é também o fato de que o próprio maçalote gerado, o próprio alumínio gerado, ele é menor, né, com a utilização dos filtros Glasweave da Parotec. Isso está intrinsecamente ligado ao fluxo provido pela utilização dos Glasweave da Parotec. Então, além de a gente poder, as empresas poderem refundir esses maçalotes, eles são de 25% a 50% menores do que os tamanhos originais com outros materiais encontrados no mercado. Também, outras considerações importantes, né, a falar são que esses filtros, os nossos filtros, eles têm as bordas seladas, limpas, bem fechadas, né? Então, o nosso material é um material sólido, robusto, forte e que não produz nenhum gás residual, em comparação com outras fibras de vidro do mercado, que talvez se esfarelem ou se desintegrem um pouco no próprio processo produtivo. O nosso se mantém estável, mesmo sob condições extremas. E ele também pode ser utilizado em funções por gravidade, trazendo inúmeros benefícios. É lógico que também tem o benefício que eu mencionei para a função por baixa pressão, que é a refusão dos maçalotes, mas existem alguns outros benefícios quando comparado com processos de função por gravidade, como, por exemplo, o nível de estocagem, né? Então, assim, o espaço que a empresa vai precisar ter para estocar os filtros da Parotec. Em geral, o espaço necessário é muito menor do que o espaço utilizado por outros produtos, por produtos similares no mercado. E também a própria geração de sucata, de scrap, né? Alguns outros tipos de filtro podem se esfarelar e isso gera um problema tanto no processo quanto na própria etapa de estocagem, né? Então, são problemas que são resolvidos com a utilização, com a migração das empresas para os filtros Glasweave da Parotec. Por fim, eu trouxe um vídeo aqui. Esse vídeo ele demonstra a aplicação em uma função de rodas, tá? Fez a substituição, fez a migração pelos filtros de fibra de vidro da Parotec.
Senhores, a nossa próxima palestra agora será apresentada pelo meu colega Jackson Noronha. Mas antes de eu passar a palavra para ele, eu gostaria de demonstrar um pouco esses materiais que eu acabei de falar. Então, aqui eu tenho comigo um exemplo de um filtro glass weave da Pyrotech que é utilizado em condições de baixa pressão. Então, vocês podem notar que ele é um material que é rígido, certo? Ele é um material rígido também, porém, ele é extremamente leve. A própria geometria dele sugere que ele é um material extremamente leve. Esse produto a Pyrotech fabrica em diversos tamanhos, em diversas geometrias, com diversos tamanhos aqui de passante, de furo. Tá? São produtos que são fabricados em nossa planta do Canadá, em Sherbrooke, e nós aqui no Brasil estamos totalmente aptos para fazer todo o desenvolvimento desse material. Então, se alguma fundição de baixa pressão ou alguma fundição por gravidade tiver interesse em desenvolver ou saber mais, por favor, por gentileza, entre em contato conosco, tá legal? Muito obrigado. Bom, boa tarde, Jürgen. Boa tarde a todos os participantes. Vai o meu agradecimento inicial aqui ao Encontro Gaúcho de Fundidores por mais essa oportunidade da gente trazer aí o que a Pyrotech tem de melhor como novidade no mercado. Como o Jürgen já falou, nós vamos falar um pouquinho das bombas de transferência. Meu nome é Jackson Noronha, eu sou um engenheiro de vendas Pyrotech, responsável por equipamentos para movimentação de fluidos, que são basicamente bombas para metais fundidos, né, da classe de não ferrosos. O nosso foco vai ser voltado mais para uma bomba que temos aí, que é uma novidade no mercado, que está sendo muito bem aceita dentro de clientes aqui no Brasil. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a nossa RFM Drain Out Pump. Então, quais são as principais características da nossa bomba? Ela pode ser com acionamento pneumático ou elétrico. Ela tem uma vazão de aproximadamente 680 kg por minuto. Um grande diferencial dela porque é a submersão rápida. Normalmente, equipamentos, quando são colocados em banhos que estão a alta temperatura, exigem um processo de pré-aquecimento, e aí esse é um dos motivos que transforma essa bomba em uma bomba emergencial, que ela acaba sendo muito utilizada para emergências, para drenagens de tanques, panelas de transferências. Eu tenho alguns vídeos mais para frente que deixam um pouco mais claro as aplicações. Ela tem um design compacto justamente para ter essa flexibilidade, para se trabalhar com agilidade quando necessário. Ela exige aí uma baixa temperatura de banho requerida, tem uma confiabilidade alta. Nos últimos, entre 3 e 4 anos, essa bomba já está sendo muito utilizada nos Estados Unidos, Europa, e agora ela está sendo comercializada no Brasil. Alguns clientes já testaram, outros já compraram também, então já temos referência local também para esse equipamento, que entrega uma confiabilidade muito alta. Ela está disponível em 4 comprimentos, que são os de 28, 34 e 40 polegadas. Um dos diferenciais, como ela também é utilizada para drenagem de tanques, de fornos, de panelas, e a ideia é que drene o máximo possível, ela admite pedras de até 13 milímetros. Isso é bastante interessante para essa bomba, porque o rotor dela é feito para que se admita, embora seja um rotor de grafite, ele tem uma certa fragilidade a pedras. Por isso, pensando nisso, a Pyrotech já fez um rotor que admitisse pedras, considerando que sempre no fundo dos tanques ali você acaba tendo um residual, que normalmente danificam os equipamentos. Então, falando um pouquinho sobre as aplicações para essa bomba, ela é muito utilizada para fornos de baixa e alta pressão, para cadinhos e panelas, fornos de fusão e espera de até 30 toneladas. Muitas vezes o forno, mesmo quando basculante, ele deixa um residual que os nossos clientes têm usado esse equipamento para fazer essa última drenagem, para evitar todo o esforço que gera em fazer as drenagens de forma manual. Então, aqui falando um pouquinho de teste de campo, essa bomba ela já foi testada em alguns clientes aqui no Brasil, mas como forma de introduzir esse nosso novo equipamento, nós temos uma bomba disponível aqui na Pyrotech Brasil, justamente para fazer essa demonstração, e aqui eu tenho algumas imagens para que vocês compreendam melhor a forma com que esse equipamento opera.
Aqui nós podemos perceber que ela é de simples instalação, nós temos 2 barras na transversal, que faz com que a bomba se apoie facilmente em diversas superfícies. E aqui a gente consegue ver a capacidade de drenagem dela. Ela está drenando. No próximo vídeo a gente consegue ver a direção para onde o metal está indo. Mas o princípio básico de funcionamento desse equipamento é por transbordamento. Ele tem esse copo, que a gente chama de corpo. O rotor é basicamente um princípio centrífugo, que ele cria um vórtex interno e esse vórtex sobe até que ele encontra um canal de saída e tem uma calha ligada a essa bomba que já faz parte do kit da bomba e ele direciona o metal, no caso aqui de um forno de baixa pressão, para uma panela de transferência. O final do vídeo é perceptível como, quando acaba o corpo da bomba, conseguimos enxergar que ela conseguiu drenar toda a extensão do seu corpo. Então, posicionando essa bomba mais próximo do fundo do forno, do recipiente que está sendo retirado o alumínio, a gente consegue aí fazer uma drenagem quase que completa do banho. Aqui temos um exemplo de um vídeo que ele está tirando de uma máquina de baixa pressão e fazendo a drenagem dessa máquina para uma panela de transferência. O mesmo pode ser feito da panela de transferência para algum outro recipiente. Aqui podemos notar que mesmo utilizando uma bomba pneumática, ela tem uma vazão controlada, facilmente controlada. Do lado nós temos um rotor, que é o desgaste do rotor após 50 toneladas transferidas. Então podemos ver que o rotor está praticamente intacto. Bom, para as pessoas que conhecem um forno de baixa pressão, foi tirado o tubo dosador desse forno e aí a bomba, como ela possui um design compacto, ela é colocada dentro na mesma posição em que o tubo estava posicionado e aí é feita a drenagem através desse orifício. Eu peço desculpas pela qualidade da imagem, mas na imagem original é possível perceber que ele faz a drenagem deixando aproximadamente 2 polegadas de resíduo no forno. Aqui, dependendo do nível de detritos, né, mesmo considerando o projeto do forno, a nossa bomba ela aí pode remover, como eu falei, de 20 a 50 milímetros, de 1 a 2 polegadas da face interior do corpo da bomba. Aqui, esse vídeo é interessante que a gente consegue verificar o princípio de funcionamento dela por uma imagem, por uma vista superior. Bom, falando dos requisitos para a operação, aí quando ela é acionada com motor pneumático, existe a necessidade de um abastecimento de ar com 100 psi ou 7 bar de pressão constante ou um ponto de eletricidade no local quando ela é acionada com motor elétrico. Então aqui a gente fala um pouquinho sobre o tipo de conexão. A temperatura mínima aí é de 676 graus, quando alumínio, e a bomba deve ser instalada a 90 graus do chão. Isso é uma informação que ela já está em teste, operando
um pouco inclinada, não tendo mais essa necessidade dela trabalhar a 90 graus. Isso traz bastante vantagem para o equipamento, porque o torna mais flexível. Dependendo do layout do nosso cliente, ele não consegue posicionar ela a 90 graus e isso aumentaria a abrangência da utilização da bomba. Então, opção com painel elétrico. Peço desculpas porque nós já temos, né, desde 2020, eu preciso até atualizar, e estamos aguardando essa novidade até para o final do ano, uma bateria portátil para facilitar ainda mais o alcance dessa bomba. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez e explicar que nós temos esse equipamento disponível na Pyrotech para testes, então fiquem à vontade para nos contatar a qualquer momento que faremos uma análise e entenderemos a possibilidade de repente viabilizar um teste com vocês para que vocês conheçam mais do nosso equipamento. Muito obrigado e boa tarde. Bom, senhores, chegamos agora à parte final da nossa apresentação, essa ideia proposta para esse evento, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre os nossos sensores de temperatura, né, termopares da Pyrotech. A nossa agenda para essa apresentação vou explicar um pouquinho para vocês agora onde que são fabricados esses materiais e depois explicar de fato que tipos de conjuntos e materiais a Pyrotech tem capacidade de fabricar. Então, eu acho que essa daqui é uma parte muito importante da nossa conversa, porque até então a gente sempre tocou no ponto de eficiência energética, né, diminuição de perda térmica, para os nossos produtos que foram desenvolvidos pela Pyrotech. E agora a gente vai falar, então, efetivamente dos materiais que são utilizados para as medições de temperatura, né, os sensores de temperatura. Então, a Pyrotech ela tem uma vasta experiência nesse mercado. Nós temos fábricas que estão em funcionamento, né, desde 2000, 2001. As primeiras foram em Columbia City, nos Estados Unidos, e no Bahrein. E aqui em Jundiaí, na nossa fábrica de Jundiaí, em São Paulo, nós instalamos um módulo de termopares em 2018. Então, hoje nós somos fabricantes de todos esses materiais que eu vou mencionar aqui no Brasil. Tá? Então, a gente fabrica eles todos aqui no Brasil. É importante a gente já começar falando que, quando se trata do termoelemento, existem alguns tipos de junção, né, que são conhecidos para os conjuntos, né? E a Pyrotech, que nós temos a capacidade de fabricar todos esses tipos, seja elementos não aterrados, como esses primeiros aqui, aterrados e expostos. Então, qual que é a diferença, né? Qual que são as vantagens dos tipos de junção? Lógico, né? O termoelemento exposto, ele vai ter a leitura mais rápida de todas, porque o material está exposto, então em pequenos segundos já é possível realizar a leitura da temperatura de forma correta e de forma segura. No entanto, o próprio material exposto, ele está também mais exposto ao ataque do alumínio, às ações do ambiente. Então, a durabilidade dele é menor. Agora, quando nós falamos em uma proteção ao termoelemento, ou seja, ele não está exposto, que seriam essas duas opções aqui de cima, existem duas opções, uma opção aterrada ou não aterrada. E aqui a principal diferença é a velocidade e o tempo de resposta. Tá? Os materiais aterrados, né, a gente tem os condutores aterrados, que é esse elemento aqui do meio, ele faz uma leitura da temperatura de forma mais rápida do que sensores que não são aterrados. E também eu gostaria de mencionar aqui que nós, na Pyrotech, entregamos todos os nossos materiais com certificado de calibração. Tá? Então, a gente tem condições de entregar os nossos conjuntos, os nossos projetos, com certificados de calibração já. Tipos de termopares que a Pyrotech fabrica, que a Pyrotech pode desenvolver aqui no Brasil. Então, nós podemos desenvolver uma gama grande de termopares aqui no Brasil. Uma delas são os termopares para leitura rápida, tá? E aí nós temos um termopar que é chamado de Quick Tip, que seria essa bainha aqui na ponta de um conjunto, direcionada justamente para colocar e retirar do banho de metal o seu termoelemento, o seu termopar, e fazer essa leitura rápida. Então, temos essa opção. Temos opções de termopares mesmo, que possam, comuns, que sejam inseridos no banho, ou então que fiquem lá inseridos no banho. E lembrando sempre que nós entregamos o conjunto, o projeto inteiro para os clientes, ou seja, a gente faz toda a etapa de fabricação do termoelemento e do termopar, desde a leitura
no banho de alumínio até a conexão ao ponto de chegada, ao ponto de recebimento das informações para a leitura no sistema. Ok, e para termopares mais robustos, né, para termopares mais duráveis, qual que é a solução? Então, a solução para essas situações é adicionar uma camada extra de proteção, um tubo de proteção ao conjunto que foi desenvolvido. A Pyrotech, ela fabrica diversos tubos de proteção, inclusive tubos de proteção no material que eu falei no início desse vídeo, no materiais feitos em RFM. Então, nós temos materiais feitos em RFM, como estes aqui, podem ver. Esses materiais possuem todas aquelas características dos vídeos que eu falei, do início do vídeo que eu falei, que são materiais extremamente duráveis a impacto mecânico, são materiais extremamente duráveis à agressão do metal e, lógico, eles não são tão duráveis quanto o Ocialon, tá? B100 ou Ocialon, que é esse material aqui da Pyrotech, que estaria na outra ponta, né, em termos de durabilidade. Esse material é um nitrato de silício, mas eles possuem ótimo rendimento e, apesar de não serem tão duráveis a longo prazo, eles possuem mais resistência mecânica do que esse tubo de proteção de Ocialon. Como intermediário, nós temos algumas opções. Nós temos o Pinnacle, tá? Que é um desenvolvimento também da Pyrotech, é um material patenteado. Ele está entre esses tubos de RFM e os tubos de Ocialon. Ele é um material que possui um pouco mais de resistência à ação do metal do que os tubos de RFM, mas também não tanta quanto os tubos B100, tá? Esses materiais todos, lembrando, né, fazendo aqui uma lembrança, né, todos esses materiais eles são desenvolvidos e fabricados para estarem imersos no banho de alumínio 100% do tempo, tá? Então só são removidos durante as etapas de manutenção dos fornos ou para fazer alguma limpeza, algo nesse tipo. Mas eles são desenvolvidos para ficar 100% do tempo imerso. E para terem uma noção da vida útil, né, da vida útil desses materiais, a gente trouxe aqui esse comparativo, tá? Então, nós temos um comparativo já realizado entre os tubos de proteção da Pyrotech, os 4 que eu mostrei no slide anterior estão aqui. Aquele único que eu não mencionei é o Ocialon, que também serve como um intermediário entre os tubos de RFM e o B100, tá? Então, cada um tem a sua temperatura de trabalho ideal. E esses tubos todos são feitos, como eu disse, para estarem submersos, né, submergidos no metal líquido. E aqui nós temos uma relação de custo versus vida útil. Então, por que eu trouxe essa informação aqui para esse vídeo? Para que os nossos ouvintes tenham a consciência de que nós, da Pyrotech, conseguimos ou temos a capacidade de desenvolver soluções específicas para cada tipo de situação, para cada tipo de cenário dos nossos clientes. Pode ter uma situação em que o cliente precise de um conjunto de sensor de temperatura para ficar imerso 100% do tempo, durante muito tempo, e não vai fazer nenhuma manutenção, então nós podemos sugerir um tubo de proteção B100, Cialon, ou se é feita muita manutenção neste forno, neste local que nós estamos fazendo a medição, a gente pode sugerir, de repente, um material que seja um pouco mais robusto às ações mecânicas, né, como um PINA, com RFM. Então, para isso, para mostrar para vocês que nós temos a capacidade de desenvolver o projeto da forma como for necessária, né, de acordo com as necessidades do cliente, que é aquilo que eu falei no início do vídeo, os objetivos da Pyrotech. E onde que estão todas essas informações? Fazendo agora um fechamento, né? Todas essas informações elas estão disponíveis no site da Pyrotech. Nós temos catálogos, temos o catálogo de termopares. Nesse catálogo de termopares, além de muitas folhas técnicas, né, mas nesse catálogo de termopares em particular, vocês vão encontrar todos os tipos de conjuntos que a Pyrotech pode fabricar e o próprio cliente mesmo pode já preencher algumas opções do catálogo e nos enviar uma sugestão do que seria um melhor conjunto para eles, né, para o próprio cliente. Então, nós fazemos esse serviço sempre em conjunto com o cliente para entender qual é a melhor necessidade e o que eles estão buscando, tá? O que os nossos clientes estão buscando no momento. Bom, senhores, com isso nós encerramos o nosso vídeo, nós encerramos esse tempo, agradecendo mais uma vez o tempo de vocês. Aqui estão os nossos contatos, tanto o meu quanto do Jaco, e o nosso site para consulta de todas as informações que nós falamos, assim como fichas técnicas, folhetos, juras, enfim, todo tipo de informação técnica pode ser encontrada lá também. Por gentileza, não hesitem em entrar em contato conosco, estamos sempre à disposição para ajudar. Muito obrigado mais uma vez, até logo.